Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Estamos aqui neste momento, Pai, na Tua presença, Pai, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Aprender a Tua palavra, Senhor, está cada vez mais crescendo, Senhor, na Tua palavra, na Tua graça, no Teu amor, Senhor. Pai querido, eu te peço pela vida da Sônia, que esteja usando ela, Senhor, como instrumento de Deus, Senhor, para estar aqui nos ensinando, estar aqui, Senhor, mostrando, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não só aprender, mas também poder compartilhar, Senhor, aquilo que a gente tem aprendido para as outras pessoas também, Senhor. Amém. Abençoe, Senhor, nossos alunos aqui, abençoe os nossos professores, abençoe esse seminário, abençoe as nossas igrejas, Pai, esteja, Senhor, abençoando o nosso país, Senhor, esteja Amém. fazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Muito bem. Aí, apareceu eu aqui. Tá todo mundo me vendo aí? Agora estou. Muito bem. Alguém tem notícia da Cida? Eu não conheço. A Nunca Cidinha? nunca mais ouvi nada da Cida. Então, ela não apareceu na aula e eu fiquei preocupada com ela. Vamos orar pela Cida, tá bom? Ela não estava bem de saúde a última vez, ela falou, né? Então vamos estar orando pela Cidinha. Muito bem, o Cleito entrou aí. Boa noite, Cleito. Boa noite, irmã. Boa noite, filho. Então tá, então vamos dar início à nossa aula e nós estamos falando da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel, né? Da angústia de Jacó, do nome que você já viu, a Bíblia menciona vários nomes para esse período. Vamos aqui começar a estudar. Daniel vai colocar aqui. Grande tribulação que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aí tem um nem a mais, Daniel. E em Apocalipse 2, 22, a expressão é grande tribulação, né? Também. Em Apocalipse 2, 22, que eu acabei de falar agora, a expressão grande tribulação é empregada com o sentido de punição à falsa profetisa Jezabel. Lá, quando está falando com as igrejas, tem essa... já é mencionado esse termo grande tribulação, né? Para a profetisa Jezabel, a carta às 7 igrejas. Mas no mesmo livro encontramos a ênfase à hora da tentação também. Quando Jesus aqui, ele fala para a igreja de Filadélfia, né? Está falando do mesmo período. Então, ele diz assim, para a igreja de Filadélfia, ele fala que porque ela não negou a tua palavra, guardou a palavra e não negou o seu nome, eu te guardarei da grande tribulação, da hora da tentação, ou da grande, em algumas traduções fala da grande tribulação, que há de vir, né? Sobre todo mundo. É uma promessa que deixa a gente com o coração mais alegre diante desse estudo, que é um estudo tão impactante, que fala de coisas assim terríveis que vão acontecer nesse período. Então, quando a gente lê essa promessa aqui, isso nos anima. Por outro lado, ele prometeu isso para a igreja de Filadélfia, porque era uma igreja que estava na verdade, porque ela guardou a palavra de Deus, né? Não falsificou a palavra de Deus, andou na verdade e não negou o nome de Cristo, né? Quer dizer, falou, testemunhou de Jesus, evangelizou. Então, isso aí é uma coisa que coloca na gente essa grande responsabilidade também, né? Porque é guardar, a Bíblia fala que a igreja é a coluna
e baluarte da verdade, a coluna e a sustentação da verdade. Então, nós precisamos de andar na verdade e não negar o nome de Cristo, né? Apocalipse 7,14 também, essa mesma expressão é empregada e que melhor define esse evento, apesar de as escrituras o apresentar como outras designação, como o tempo de angústia em Daniel 12:1, dia da vingança do nosso Deus em Isaías 61:2. Esse pedacinho aqui, essa introdução que eu estou dando, é para mostrar que esse dia, tem muitas pessoas, gente, que eu respeito, né, a opinião de cada um, porque apesar de que a Bíblia não é um livro para você dar a opinião sua, mas é para a gente examinar as escrituras. Só que quando se trata de escatologia, eu não expliquei, não entrei nessa questão com vocês, porque é mais aprofundado, mas quando você estuda mais aprofundada a escatologia, você vai encontrar outras linhas de pensamento, né? Tem os pré-tribulacionistas, né? Que somos nós que cremos que Jesus volta, retira sua igreja da terra e depois vem a grande tribulação. Outros são pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois Jesus vem. Mas baseado nesse capítulo 3, versículo 10, e outros versículos que a gente pode vendo durante o estudo, né, é que a gente crê no pré-tribulacionismo, que é que a gente será retirado, guardado dessa hora da tentação que há de vir. Então, quando é promessa de Deus, a gente confia naquilo que Deus está falando, né? Então, vamos passar para frente. Então, a gente entendeu o que é a grande tribulação. Na verdade, as pessoas pensam assim, tem gente que pensa que já está agora, né, depois da pandemia, vocês viram que na internet, se você for ficar procurando coisas, confunde muito a sua cabeça, porque tem gente que dá sua opinião, tem pessoas que acham até que nós estamos vivendo a grande tribulação. É porque se a pessoa estudar realmente as escrituras, ela vai ver que essa leve e momentânea tribulação que a gente está passando, né, passou com a pandemia, estamos passando agora com um cenário político conturbado, né, com guerras e rumores de guerra, eles vão ver que apesar disso aí, é uma leve e momentânea tribulação, porque a grande tribulação, como é descrita na Bíblia, o próprio Jesus disse, é uma tribulação que nunca houve e não haverá jamais. Nós, olhando para o passado, a gente já viu tanta coisa, né, na Bíblia, né? Nós vimos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o que aconteceu no mundo antigo quando foi destruído pelo dilúvio. A terra já foi, né, condenada algumas vezes por causa do pecado. A gente viu quando o povo ficou escravo no Egito, as pragas que caiu sobre o Egito, coisas difíceis que já aconteceu na humanidade no período fora da Bíblia, né? Coisas bárbaras que aconteceram, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a matança dos judeus, né, por Hitler, perseguições aos cristãos, já aconteceu muita coisa terrível, mas ainda não é comparado à grande tribulação. Então a gente pensa que esse tempo vai ser realmente terrível, terrível mesmo. Aqui nós vamos ver que nós vimos na aula passada já a abertura dos selos, né? A abertura do primeiro selo, quero que o Daniel vá lá onde que tem aqueles gráficos dos cavalinhos lá, e põe para mim primeiro, depois eu vou falar sobre isso daqui. Por isso que é difícil eu ficar aqui sem o Daniel, gente. Olha, ele que acha as coisas para mim. Se eu saio daqui, depois eu não entro nunca mais. Olha, Oi? para mim de novo, que eu estava conversando com a Débora aqui, não escutei. Ah, tá. Eu quero aquele slide que tem os cavalinhos, a abertura dos selos. Ah, tá. Beleza.
Vai. Torre. Ei, essa aqui é bacana. Então, quem não, eu não sei se vocês todos assistiram a aula, quem não esteve aqui na aula passada, se assistiram a aula que eu dei. A gente viu aqui na última aula que lá no céu, né, Cristo começa a quebrar os selos, e essa abertura dos 7 selos vai dar início à grande tribulação, né? E ninguém no céu, ninguém em lugar nenhum era digno de abrir, desatar o livro e abrir os selos, né, que é o julgamento da terra. A terra que rejeitou Cristo, a terra que tem rejeitado todo o evangelho, os judeus que não receberam Cristo como Salvador. Nós sabemos que essa última semana de Daniel, ela tem o objetivo, e é a grande tribulação, de tratar de novo com o povo de Israel. Você sabe disso, né? Só que pessoas aqui gentias, né, que tudo que não é judeu é gentil, né, considerados as outras nações. Então, vão estar aqui muitas pessoas que não foram arrebatadas, que vão também participar, viver esse período aqui, tá? Mas por que eu falo que é para o judeu? Porque ela faz parte da última semana, porque Deus falou lá para o Daniel que 70 semanas estava designada sobre o seu povo e a sua cidade, que é Jerusalém, e o seu povo judeu, por eles terem rejeitado a Cristo, e nessa grande tribulação, nós vamos ver que os judeus vão acordar, vão poder acordar para a vida. O Daniel, ele foi procurar esse daqui, Daniel, eu não expliquei direito, mas o dos cavalinhos, acho que tá naquele mesmo, mas eu vou usar esse daqui um pouquinho, tá? Mas tem os outros cavalos naquele slide anterior, tá? Mas aqui, isso aqui foi o que eu ensinei na aula passada. Quando o primeiro selo é quebrado no céu, depois do arrebatamento, né? As pessoas que foram arrebatadas estão lá no céu, e como eu falei, se forma aqui 2 cenários. Um lá no céu, né, onde está acontecendo um período glorioso, alegria, as bodas do Cordeiro, a igreja se alegrando com o noivo. Aqui na terra vai estar acontecendo o período da grande tribulação. E Cristo começa a abrir os selos, e o primeiro selo que é quebrado é liberado pelo próprio Deus. Essa grande tribulação é autorizada, nada foge. A gente tem que entender que não é porque a igreja subiu, né, no arrebatamento, e Cristo perdeu totalmente, Deus perdeu o controle da terra, não é nada disso. Tudo que acontece é com a autorização de Deus. É Deus que permite ou não permite aquilo que está acontecendo. Tudo está sob o comando de Deus, sobre a soberania de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, por isso que lá no céu, Jesus está abrindo o selo, e aqui na terra está sendo liberado alguns acontecimentos, Deus permitindo alguma coisa. Então, quando abre o primeiro selo, no Apocalipse 6, 1 e 2, fala que abriu-se o primeiro selo e saiu um cavalo branco. E ele tinha na sua mão um arco, e ele saiu para vencer. Ele buscava vitória, né? Aqui, já começa aqui, eu vou pedir para o Daniel, não, vou pedir para o Cleito. Cleito, se você não tiver com a sua Bíblia aí no jeito, eu dou um tempo para você ir buscar. Está com a Bíblia aí? Tô. Tá. Abre para mim o Apocalipse 6, 1 e 2. Então, a gente vai ver aqui que esse primeiro selo que é aberto, a primeira coisa que acontece na grande tribulação é a aparição do anticristo. Porque esse cavalo branco é muito confundido com... Pessoas acham que esse cavaleiro é Cristo, porque ele vem num cavalo branco,
Mas aí que está o engano. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele representa um engano, porque ele vem com a aparência de Cristo. Lê aí para mim, Daniel. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado e vencedor. Tá vendo? Então aqui você já vê característica do anticristo, que ele vem, primeiro que ele tem na sua mão um instrumento de guerra, ele vem com um arco e ele vem para vencer, ele vem para fazer guerra e vencer. Mas no primeiro período, a gente vê que esse 7 anos de tribulação é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio, que está aqui nesse cavalo branco, ele, o anticristo, ele vai fazer um pacto com Israel, ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai fazer com que as pessoas adore ele vai ser uma pessoa carismática, uma pessoa que vai ganhar popularidade, que as pessoas vão achar que ele é realmente o Cristo, porque ele vai se manifestar de uma forma que faz com que as pessoas pensem que ele é Jesus. Por isso que muitas vezes, quando você pergunta, eu sempre pergunto, quando eu vou dar essa aula, eu pergunto, ele está num cavalo branco, né? Veio para vencer. Quem que é ele? Primeira resposta, a pessoa nem pensa. A maioria dos alunos que está na primeira vez na escatologia já fala Jesus, mas Jesus também está descrito lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse. O Cleito consegue lá para mim? Repete para mim? Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ver a diferença aqui, ó. Porque a diferença está no cavalo. A gente olha o cavalo branco, né? Mas a gente tem que observar o cavaleiro. O cavaleiro que está no cavalo branco. A gente vai ver que. Olha lá. 19 o que, irmã? Deixa eu procurar aqui que eu me perdi. É o 11. O 11, Clay. Pode ler? Pode ler. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então, se você tem a sua Bíblia aí e você tem o costume de fazer anotação, você vai escrever nesse versículo, esse é Jesus, tá? Porque aqui já é no final da grande tribulação, a gente vai voltar lá depois, mas eu estou mostrando para vocês aqui a diferença entre o cavaleiro do Apocalipse 6, de 1 a 2, e o cavaleiro que está lá no capítulo 19 e 11 de Apocalipse, porque o primeiro é o anticristo, e o do 19, esse é Jesus, que vem quando ele vem para reinar sobre a terra, tá bom? Mas voltando aqui para essa manifestação do anticristo, o que vai acontecer? O mundo vai estar experimentando uma crise terrível, porque a gente vê, né, nós estamos aqui no princípio das dores, a gente tem visto as coisas que têm acontecido, e Jesus falou, olha, quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerra, coisas acontecendo aqui, ali, a gente já estudou lá no começo desse estudo sobre os sinais que antecede ao arrebatamento. Então ele fala, mas ainda não é o fim, né? Isso aí não vos assustei, né? Não fica apavorado que ainda não é o fim. Mas a gente vê que está acontecendo hoje em dia coisas parecidas com o que a gente vai ver na grande tribulação. Então, por isso que muitas pessoas falam, não, acho que a gente está na grande tribulação. E eu falo para você, nós não estamos na grande tribulação porque vão acontecer coisas semelhantes com maior intensidade na grande tribulação. Dessa vez vão ser coisas que vão acontecer parecidas, né? Guerras, pestilências,
aumento da iniquidade, coisas da natureza se revoltando, acontecendo coisas na natureza, só que na grande tribulação isso aí vai ser intensificado, eu não sei falar para você quantas vezes mais. São os mesmos sinais, uma intensidade muito maior, como aquela, Cristo comparou como aquela que está para dar a luz. Você pode ver que, eu até anotei numa aula, numa outra ocasião que eu dei aula de escatologia, sobre as dores de parto, que Jesus mostrou, comparou. Porque, assim, a mulher começa a ter dores, contrações para nascer o bebê, é a mesma dor do começo, é a dor do final. O que difere é que a intensidade e a dor fica mais forte até nascer a criança. Então, Jesus comparou esse período. Né? Nós estamos vivendo como se a gente tivesse entrado num trabalho de parto, né? Mas ainda não é aquele período, porque na grande tribulação todos esses sinais vão se intensificar de uma forma assim sobrenatural. Pode falar, Catiele? Professora, me fugiu aqui da mente, aqui em Apocalipse 19:11, é o verdadeiro Cristo, né? Isso. E lá, o falso, qual é a referência, irmã? Professora, que eu esqueci. É o Apocalipse 6, de 1 e 2. Muito bem, obrigada, professora. Ok, de nada. Então, esse período aqui de 3 anos e meio, ele está concentrado aqui no Cavaleiro Branco, porque é onde a gente vê que vai estar acontecendo, o mundo hoje já se prepara para esse período. Você pode ver que se você ficar vendo muito jornal, vendo muito notícia no celular, essas coisas, você começa a ficar com um espírito abatido, porque é muita coisa ruim. Eu tô exagerando? Não, né? Não, professora. Eu senti isso esses dias, eu fiz até um propósito, falei, Deus, me ajuda a usar o celular para me comunicar com as pessoas que eu preciso, que eu amo, usar o celular para ouvir mensagem, para ler a Bíblia, que eu gosto de ler às vezes no celular, às vezes enquanto eu trabalho, eu coloco a Bíblia e vou ouvindo, né? Mas eu falei, não me deixa, porque você está vendo ali, parece uma notícia, você entra ali e aí não tem fim, é um vídeo atrás do outro, e seu coração começa a ficar apertado, né? E então você vê quanta violência, quanta notícia ruim, né? Quanta coisa que a gente acha um absurdo que tem acontecido nesse mundo que nós estamos vivendo. São pecados, a Bíblia fala da multiplicação da iniquidade, e a gente vê que é uma coisa absurda e que isso vai se intensificar. Na grande tribulação, é como se as pessoas não tivessem nem tempo para pensar numa coisa, já está piorando. Cada vez que abre um selo, a coisa vai ficando pior. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que esses 3 primeiros anos e meio, o anticristo, ele vem com uma promessa de paz, ele vem com uma falsa paz, ele vem aqui para fazer pacto com Israel, ele vai permitir, a gente vê pelo que está escrito aqui na Bíblia, que o templo vai ser reerguido. Por que a gente sabe? Porque aqui fala que vai haver sacrifício, que depois dos 3 anos e meio, que ele vai colocar no templo uma abominação, e ele vai cessar o sacrifício, né, as ofertas. Então, isso prova para nós que os judeus vão voltar a adorar a Deus no templo. Se vocês são curiosos, porque eu falei para vocês que um sinal escatológico, nosso relógio escatológico é Israel. A Bíblia diz assim, olha para a figueira, e a figueira representa Israel. Então, sempre vocês vão lá, fica procurando coisas sobre Israel, notícia, começa a olhar. Você sabe que, eu acredito que você já sabe disso, mas eu vou procurar alguns vídeos e vou colocar lá no grupo para vocês verem.
que o terceiro templo já está sendo não construído, porque eles vão querer construir o templo, obviamente, aonde tá lá aquela domo da rocha, né? Que é a mesquita que ficou bem no lugar onde era o templo. Então, quando você pensa, às vezes eu estou conversando com a minha filha aqui em casa e eu falo isso para ela, eu falo, mãe do céu, quando você fala isso, me dá até um gelo na barriga, porque nós sabemos como que são os muçulmanos. E para o templo ser reconstruído, aquela mesquita vai ter que sair de lá, né? Então ela fala assim, a coisa vai ficar feia. Mas o que tudo indica é que o anticristo vai fazer lá um acordo de paz, como nunca houve, né? Promessas para fazer com que Israel pense que ele é o Messias. Porque os israelitas já tem muitos judeus que são convertidos, né? Mas tem muitos que ainda vivem na espera do Messias, porque eles nunca aceitaram que aquele Jesus que veio era o Cristo de Deus. Então, quando chega esse aí, tudo pomposo, do jeito que eles esperavam, muitos vão achar que esse aí é Jesus, né? Então, vai ser um período a gente vê aqui que esse período vai ser um período de engano mesmo, marcado pelo engano. Ele quer enganar, fazer-se parecido com Cristo. Tanto que eu falei na aula passada que eles vão formar uma tríade, né? Uma tríade, porque ele vai receber todo o poder do dragão. Quem que é o dragão? O dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Então, como Jesus ele veio aqui na Terra, ele tinha todo o poder, né? A Bíblia fala que ele nasceu pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele sempre vinha, ele fala que ele veio aqui para glorificar o Pai. E Deus, ele fala ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo do Pai que me enviou. Então ele glorificava Deus, e da mesma forma que o anticristo, ele vai receber o poder do dragão, que é Satanás, a antiga serpente, ele vai aqui está glorificando Satanás. A gente tem visto, né, eu não sei se vocês viram um vídeo circulando aí, que teve uma marcha, não sei em que lugar aí, uma marcha para o Satanás. Não tem a marcha que eles fazem para Jesus? Uma marcha para Satanás. Então, você vê como que está nojento, está terrível, né? Mas isso aqui já é outra coisa, já é um outro período. Ele chega tentando ser parecido com Cristo. O engano é mais complicado, porque quando você vê uma pessoa fazendo uma marcha para Satanás, ninguém, mesmo aquelas pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus, eles não admitem que eles não têm entendimento que eles estão do lado do Satanás. Ninguém fala, eu estou do lado do Satanás, é só essas pessoas mesmo, declarando dessa forma. Então, a gente fica horrorizado com essas coisas. Mas aqui não é uma coisa assim aberta, ele vem para um engano mesmo. É mais perigoso quando a coisa é assim, com aquela aparência de piedade, né, igual a Bíblia fala. Aquele tipo de personalidade, né, que tem uma aparência de piedade, e parece que é uma pessoa do bem e ela não é. E assim vai ser o anticristo. Ele vem com o poder de Satanás, e a gente estudou também na aula passada que ele é chamado o anticristo ou primeira besta. Lá no capítulo 13, versículo 1, a Catiele, você pode ler para mim? Oi, professora. Você pode ler o capítulo 13 de Apocalipse, e versículo 1? 13:1. Isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso. Então, aqui, quando fala, vou explicar para vocês. Aqui também, se você quiser fazer uma anotação, está falando da mesma pessoa,
que é o anticristo. Ele saiu, fala que ele, aqui fala, vi sair do mar. Mar aqui nesse contexto representa pessoas, nações. Esse homem influente aqui, ele vai sair, ele não vai vir, como eu posso dizer, não é uma pessoa que vai surgir assim do sobrenatural, não. É um homem mesmo. É um homem talvez político, é uma pessoa que vai ser influente, muito influente. E ele saiu do meio dos povos, né? A gente não sabe de que nação que ele é, mas o que a Bíblia dá sinal que ele pode ser até desses países do Oriente Médio, porque fala que ele negará o Deus dos seus pais, né? O Deus talvez de Israel. Então, ele sai de lá, ele sai do mar e ele tem essas cabeças e chifres aqui, quando fala de forma profética aqui no Apocalipse, está falando de reinos e de reis. Então, está falando do que ele vai concentrar todo o poder, né? Fala que ele tinha 7 cabeças. Como que fala? Eu confundo a quantidade das cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. Isso. Então, aqui são... Pois é. Então, esses chifre e cabeça são povos, nações. Ele vai fazer uma globalização. Por quê? Porque ele vai reinar sobre o mundo inteiro. Um homem só tendo o domínio do mundo inteiro. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais o mundo se preparando para esse momento. Todo mundo tentando pensar igual, ter a mesma filosofia. Por quê? Porque isso ali torna mais fácil para um homem governar o mundo sozinho. Sim. Não é? Então, mas ele começa dessa forma, com um acordo de paz, trazendo essa aliança que tanto o judeu quer, que é construir o templo, voltar a adorar, fazer sacrifício e tal. Quando que eles vão perceber que ele não é o Cristo? Quando ele levantar uma estátua lá e colocar para eles adorar. E a primeira coisa que o judeu vai lembrar é o quê? O que fala no Êxodo 20? Não farás para ti mais que... Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem servirás. Então, naquele momento, eles vão achar alguma coisa estranha ali. Ali tem alguma coisa estranha. Deixa eu procurar um versículo aqui também, que eu quero mostrar para vocês. No livro de Daniel. Daniel, aprende aqui, pastor. Eu estou procurando aqui. Daniel. Tá ligado. Deixa eu ver aqui. Daniel. Deixa eu ver. Surge, eu sei o que está escrito, mas eu não lembro. Tá, deixa eu mudar o capítulo aqui. Esse versículo aqui é muito bom também. Vou procurar e vocês lerem. Aberto aqui. Então, viu? Para achar ele aqui. É Daniel 9, 27. Lê para mim, deixa eu ver. 9:27. Quem tiver com a Bíblia no jeito aí, lê para mim. Ele fará firme a aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, se você quiser anotar aí nesse versículo aí, que se trata do anticristo, você pode anotar. Então, ele vai fazer uma aliança por 7 anos, que são, aqui fala os 7 anos da grande tribulação. Por isso que está dividido nesse gráfico que vocês estão vendo, em 2 partes. Por quê? Sim. Porque na metade dessa semana, que é nos primeiros 3 anos e meio, quando ele faz essa abominação, eles vão falar, esse não é Jesus, nós fomos enganados. E daí, quando eles percebem isso, aí eles vão voltar atrás com esse, quebrar o pacto com o anticristo, e quando eles quebram o pacto com ele, aí ele passa a mostrar quem ele é. Aí ele começa a perseguir. E aí que vai começar a abrir os outros selos, e aí vai vir guerra, porque ele já veio para fazer guerra, fome, morte e outras coisas. Mas vamos voltar agora lá no começo, tá? Então, aqui, ó, antes de você voltar, Daniel, deixa só aqui, ó. Depois nós vamos ver nas outras aulas a abertura de cada selo aqui, tá vendo? Cada selo que abre, aparece um cavalo de uma cor com um cavaleiro em cima. E cada vez que abre esse selo, é uma liberação de castigo sobre a terra. É por isso que eu falo que vai ser um tempo de grande sofrimento, esse período aqui, tá? Até chegar no último selo, que vai terminar os 7 anos, e aí, quando fecha esses 7 anos aqui, Jesus volta em glória, e aí sim ele pisa com o pé em cima da terra de novo, para destruir esse impostor aqui e estabelecer o reino dele. Você vê que eu acho interessantíssimo como a Bíblia fala de escatologia do começo ao fim, né? É interessante isso daí. Lá no livro de Daniel, gente, é um livro que vale a pena você ler, procurar alguma coisa ali que vocês acharem estranho, trazer para perguntar, para a gente ir pesquisando e aprendendo, porque o livro de Daniel fala muito de escatologia, fala muito sobre o tempo do fim. Até aquela estátua do sonho do Nabucodonosor tem a ver com escatologia, porque ele era a cabeça, a Babilônia era a cabeça de ouro, a Média e a Pérsia eram os braços de prata, depois tinha... Deixa eu desligar aqui. E aí a gente vê... Gente, eu vou ter que pôr o carregador aqui no celular, no computador, que está acabando. Só um minutinho. Fique à vontade, professor. Aê! Acabar aqui, parar nossa aula aqui por falta de bateria, não dá, né? Então, a gente vê que aí os Medos e Pérsia eram os braços de prata, o bronze era a Grécia, pernas era Roma, aí ficou faltando o pé, que era de barro e de ferro. E esse pé da estátua é o que nós estamos vivendo agora. E a Bíblia fala que que eles viram? Uma pedra que saiu, foi cortada de uma montanha sem ajuda de mão humana, sozinha. A pedra saiu, rolou e bateu nos pés da estátua, nos pés. E quando essa pedra bate no pé da estátua, ela esmiuça tudo, ela esmiuça o ferro, o bronze, a prata, o ouro, e o vento leva embora todos eles. E essa pedra, ela cresce e toma conta de toda a terra. O que ele está falando aqui? Que logo lá no pé da estátua, né, a época que nós estamos vivendo agora, o que vai acontecer aqui?
eu creio, né, que aqui o anticristo vai estar dominando sobre toda a terra, todos os reinos, porque quando fala que a pedra de esmiuço, o ouro, a prata, o bronze, quer dizer todos os reinos da terra. Essa pedra que rola sozinha da montanha é Jesus. Quando ele vem, depois do fim desse período que eu estou ensinando aqui, quando Jesus, no capítulo 19, que o Cleito leu, e eu falei para vocês anotar, que ele vem escrito assim, fiel e verdadeiro, porque é isso que ele é. O anticristo é um falso, né? Agora vem o cavaleiro num cavalo branco, e na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro, e sua roupa é toda salpicada do sangue, né? O sangue que ele derramou por nós para nos remir. E a Bíblia fala que naquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, uma pedra saía e rolava e batia no pé da estátua e arrebentava com todos os reinos da terra. Acabava aqueles reinos que se ajuntaram ali para apoiar o anticristo, vai ser tudo destruído. E o reino de Cristo, aquela pedra que cresceu e tomou conta de toda a terra, é o reino de Cristo, que vai ser estabelecido aqui na terra por 1000 anos. Então, lá no livro de Daniel já se previa todas essas coisas aqui, tá? Mas eu estou aqui indo lá para frente, mas nós vamos voltar agora para trás um pouquinho de novo. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Nós estamos lá no cavalo branco, tá? Eu antecipei para dar um resumo para vocês não ficarem muito desanimados, porque quando eu vejo esse anticristo, tudo que ele está pensando em fazer, eu já fico desanimada, aí eu já quero dar um final feliz para vocês permanecerem aqui na minha aula, tá? Ó, o número de alunos até caiu, ó, depois que começou a grande tribulação. Ai, ai, ai. Então, lá, ó, ele firmará um concerto com muito. Eu fiquei procurando o versículo, ele estava aqui. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é os. Lembra que é a semana de anos. Então, são 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Aí vão conhecer quem ele é. E a gente sabe que esse templo vai ser reerguido, por quê? Porque ele vai fazer cessar o sacrifício de oferta de manjares. E você sabe que quem assiste vídeos sobre Israel vê que eles já têm os utensílios do terceiro templo, eles já têm as vestes sacerdotais, o judeu tem várias coisas prontas, esperando esse momento deles reconstruir o templo. Pode passar, Daniel. Aqui é a quebra do pacto, né? Na segunda metade da semana, ele se volta contra os judeus. E juízos divinos cairão de maneira intensa sobre o império anticristão, que é o império dessa besta do anticristo, tá? A gente viu agora há pouco, e Apocalipse 15:16, se o Daniel puder ler para mim. Nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação a todos aqueles que não forem arrebatados. Tudo será muito difícil, pois os poderes do mal estarão multiplicados. Depois acho que tem mais um pedaço lá. Então, a gente vê aqui a bondade de Deus, a graça de Deus operando na grande tribulação. A igreja não vai estar mais aqui, na terra. Mas a gente vê que Deus ainda vai dar oportunidade para pessoas ser salvas. Só que vai ser debaixo de muita perseguição. Então, quem está vivendo esse período que eu falei para vocês, que nós estamos Acho que é 15:6. Oi? E, professora, não seria 15:6? Porque não tem 16, termina no 8. Pode ser mesmo. Lê para mim Eu posso ver. ler os 6? Isso, lê para mim. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Não, não é esse não. Eu acho que esse versículo está errado, mas eu vou confirmar depois e
e trago para vocês, tá bom? Mas o que é importante a gente saber é que na segunda metade é que vai acontecer as coisas mais terríveis aqui, né? Sônia, eu Mas- acho que é o capítulo É 15. no 16. Ah, Capítulo Dois 16. é o contrário? Ouvir vinda do santuário. Pode ler. Então pode ler, quem achou. 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Não, não é também. Eu acredito, professora, que é o 16, 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Pode Seria ser. esse? Pode ser esse aí, porque daí nós vamos ver porque vem primeiro os selos, e aí, juntamente com os selos, a abertura dos selos também libera as trombetas e as taças que vão ser derramadas. Tudo isso aí são juízos de Deus que vão cair sobre a terra para destruir o império do anticristo, dessa besta. E a gente viu também na aula passada que eu falei da tríade, mas não acabei de completar, que é o Satanás dando poder para o anticristo ou primeira besta, e o Satanás, depois essa primeira besta, ou anticristo, e depois tem a segunda besta, ou falso profeta, que é a mesma pessoa, que ele vem com a intenção de tornar a besta popular, fazer ele ser conhecido. Da mesma forma que Jesus glorificava o Pai, ele quer glorificar a primeira besta. Essa vai ser o falso profeta, ou segunda besta, tá? Depois a gente vai tirando as dúvidas, vocês vão anotando aí se vocês não entenderam, que é muita coisinha aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis o cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha arco, e foi-lhe dada a coroa e saiu vitorioso para vencer. A gente já leu esse. E havendo aberto o segundo selo. Aí então agora acabou aquele período. Acabou aquele período de falsa paz e começou já a saber quem ele é. Começou a cair os juízos de Deus, vai ser revelado a iniquidade dele, né? E todo mundo vai saber que ele não é Cristo. Então, havendo aberto o segundo selo, quem que está abrindo esses selos? Cristo. Cristo. Cristo, então, está lá no céu abrindo, por isso que ele não pode ser o cavaleiro, esse primeiro cavaleiro do cavalo branco. Se ele está lá no céu abrindo o selo, e o cavaleiro está aqui na terra, então é óbvio que não é, né? Então, Sim. agora, ele vai estar abrindo o segundo selo, e ele diz: vem e vê. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, gente, olha, isso aqui está... Apocalipse 6, 3. 6, 3 e 4, né? Acho que tem 2 versículos aqui. Você pode ver que muda aqui a cor do cavaleiro, a cor do cavalo, mas quem está agindo aqui é o mesmo espírito, né? O espírito do dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás. Satanás está agindo através desse anticristo, que agora todo mundo já sabe que ele não é Cristo, que ele é falso, e ele abre aqui fogo contra a humanidade. Deus permite essas coisas, porque esses 7 anos aqui é a última semana que falta, né? Como Daniel falou, para cessar a transgressão, para pôr fim na iniquidade, para ungir o santo dos santos. Então, vai completar tudo aquilo que Deus preparou para o povo dele. E nós somos, né? A igreja se tornou, por adoção, povo de Deus. Mas aqui a gente vê Deus tratando com Israel. Aqui, quando fala que vai haver guerras terríveis,
a gente já vê que tem guerra declarada aí para vários lugares do mundo, né? Umas de maior proporção, mas a gente vê guerra, até guerras que não são totalmente visíveis de um jeito com armamentos, mas há guerras, né? Mas nessa época aqui, a gente vê que é uma coisa, como que fala, generalizada, não é assim, né? A gente está vendo a guerra na Rússia, na Ucrânia, não é nada legal ver aquilo que está acontecendo lá, mas na grande tribulação, quando fala que foi lhe dado que tirasse a paz da terra, isso aí é uma coisa global, é uma coisa que vai estar acontecendo e uns matando uns aos outros. Por isso que aí foi lhe dado uma grande espada. E então vai ser um período, o segundo selo mostra um período de guerra. Primeiro porque aqui o anticristo ele vai perseguir aqueles que não quiser receber. Nós vamos falar sobre a marca dele, né? Quem quiser ter um pacto com ele, quem quiser comprar, vender, ter uma vida, conseguir viver aqui nesse período que a gente pode chamar de vida, vai receber um sinal na mão, na testa, que a gente não sabe como vai ser isso aí, porque tanta gente, cada um dá a sua opinião, né? Mas nós sabemos que hoje em dia, cada dia as coisas estão mais se modernizando, nós vamos, né, não vou querer aqui falar o que vai ser, de que maneira que vai ser esse sinal, né? Nós vamos falar em outra aula sobre ele. Mas a gente vê aqui que quem não recebeu o sinal da besta é porque entendeu, aqueles crentes estavam com a razão, né? Aquele período que eles falavam está acontecendo e eu não vou aceitar esse sinal. E quando eles não aceitam o sinal, vão ser perseguidos. Então, pessoas que podem aceitar Jesus sim na grande tribulação, mas vai ser em meio de muito, muito sofrimento, né? Vai ser um período que a pessoa vai ser a custo da própria vida dele mesmo, porque o anticristo vai ser implacável, ele veio para fazer isso aí mesmo. Nós vamos estudar os próximos selos na próxima aula. Aí eu quero falar para vocês ir lendo capítulo 6, 7 de Apocalipse, e vocês podem anotar perguntas lá que vocês queiram fazer sobre isso que a gente está estudando, tá? E eu não quero cansar vocês, então nós vamos parar por aqui, tá bom? Tudo bem, professor. Alguma pergunta? Pergunta para o professor. Só um momentinho, irmão. Professora, posso tirar uma dúvida com a senhora? Pode sim. Se eu souber, se eu não souber, eu vou atrás. Não, é sobre o anticristo. Uhum. A nacionalidade dele, porque ele pode ser de qualquer país, Sim. mas ele tem que ser da descendência de Israel. Isso. Porque senão os judeus não vão aceitar ele, não é verdade? E isso aí é que mostra para a gente que ele pode ser um árabe, lá daquela região do Oriente, porque são todos ali aparentados de Israel, né? Porque fala que ele não vai ter, como fala, respeito pelo Deus dos seus pais. Quando fala isso, dá uma indicação que esse anticristo pode ser de Israel. Porque tem judeu espalhado pelo mundo inteiro também, né? Tem. Fala que a besta saiu do meio do mar, né? Mar, no Apocalipse, simboliza povos, nações. Mas o que dá a entender é que ele tem essa descendência de judeus, de israelita, por causa que fala que ele não vai ter respeito pelo Deus dos seus pais. No livro de Daniel fala isso, né? E também pelo fato de que os judeus vão aceitar ele rapidamente como se ele fosse o Messias. E como que eles vão receber um Messias que não é da linhagem deles? Tá certo, professor. Obrigado, tá? Né? E mais alguém quer
falar alguma coisa? Entenderam tudo? Então, é meio complicadinho da gente entender todas essas coisas, mas é possível que a gente vai aprendendo. Vocês conseguiram aprender um pouquinho? Então, vamos devagar e vamos aprender mais um pouco na próxima aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, Cleito, termina com a palavra de oração para nós. Então, eu queria pedir que você orasse pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, que Deus possa estar aumentando a nossa fé e fazendo com que a gente, cada vez que eu estudo a escatologia, e eu estudo, e eu vejo que eu ainda tenho muita coisa que eu preciso aprender, e eu fico pensando, como as pessoas ainda nem começaram a aprender sobre essas coisas, não têm interesse, me dá como se fosse um pavor, sabe? Eu gostaria que mais pessoas se interessassem por esse assunto, soubesse disso, porque isso aí gera em nós um desejo de evangelizar, de falar de Jesus, porque nós sabemos que vai ser um período muito terrível, que a gente não quer que as pessoas passem por isso. E a única forma de não passar por isso é crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? E amar a vinda de Cristo, estar realmente preparado, esperando esse momento. Oremos, então? Então, oramos. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento, pela aula da irmã Sônia, a sua dedicação, a cada aluno que veio aqui para participar, e que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de todos nós. Que nós possamos, Pai, ter sede da Tua palavra, ter sede da justiça, que nós possamos, Pai, sempre estar alimentando-nos da Tua palavra, e nos ajude, Pai, a pregar o Teu Evangelho, e que as pessoas possam entender, Pai, que aqui nessa terra nós somos de passagem, mas existe, Pai, a vida eterna e a condenação eterna, Pai. E que o Senhor possa estar abençoando, que as pessoas não venham ser enganadas pelo inimigo, mas sim, Pai, que elas possam ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, e que eles possam, Pai, ter sede da Tua palavra, que eles possam estar meditando todos os dias. Te agradeço, Pai, por essa aula de hoje, te agradeço por tudo, e pela nossa saúde, e por cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, olha, que vocês tenham um bom culto no final de semana na igreja de vocês. Vão, participe, fala do Senhor. Fala um pouco que vocês aprenderam aqui, do que vocês estão aprendendo. Fale para as pessoas, pega o vídeo, dá para alguém assistir, porque é muito importante, gente, que as pessoas estejam preparadas para esse momento, sabendo das coisas que hão de acontecer, tá bom? Um beijo.